É necessária a adoção ou o desenvolvimento, mudança, se for o caso, de mentalidade. Então, nós passamos em um processo de uma mentalidade egoísta para uma mentalidade corporativa, comunitária. Nós passamos a entender que a fé não é somente colocar Deus no centro, mas colocar os instrumentos de Deus como nossa prioridade. Então, talvez as nossas pregações elas precisam ser modificadas porque elas não exaltam a igreja, elas não exibem o valor da igreja. Se os irmãos prestarem atenção, as pregações são muito direcionadas à piedade individual, à santificação individual, à caminhada individual. Então, se fala sobre piedade, tudo é relacionado à individualidade. Se fala sobre santificação, crescimento, tudo é individualidade. Nós temos que começar a entender que não existe crescimento, amadurecimento, piedade e santificação a parte do instrumento de graça que o Senhor nos deu para isso. Mas nós somos muito voltados, você pega livros, você pega pregações, tudo é voltado ao caráter individual e não ao caráter corporativo. E o que é que isso traz? Traz uma consequência de segregação natural, em que a pessoa pensa que pode ser realmente piedosa, mas a parte da igreja. Então, isso é um efeito colateral no mundo caído. Por quê? Porque aqueles que escrevem não pensam nisso. Esse não é o objetivo. Aqueles que pregam não têm isso como objetivo. Não tem. Mas esse é um efeito colateral por causa do mundo caído. Nós nos voltamos para a nossa individualidade e nós esquecemos o corporativo. Então, deveria ser um pressuposto que quando eu falo sobre desenvolver a vossa santificação, como eu falo de exercitar-se na piedade, deveria existir um pressuposto que isso acontece no ambiente da igreja, porque essas doutrinas são desenvolvidas no ambiente da igreja. Paulo escreve à igreja, Jesus está falando para um povo. Deveria ser um pressuposto. Então, sem sombra de dúvidas, quando um autor escreve, quando um pregador ele entrega aquele sermão, ele tem esse pressuposto. Mas o grande problema é que nós muitas vezes falhamos em deixar descoberto a área da pecaminosidade humana. O que acontece então? A pessoa pensa em sua individualidade, aplica a sua individualidade e esquece do corporativo. Então, acha-se, com todas as pregações, com todos os livros que falam sobre a individualidade, a pessoa, o indivíduo, muitas vezes não fazem aplicações para essa realidade corporativa da necessidade de viver a vida da igreja para desenvolver piedade e santificação, e o efeito colateral disso é justamente achar que eu posso amadurecer, que eu posso crescer, que eu posso me santificar a parte da igreja. Por mais que isso não seja verbalizado, mas isso vai sendo construído em mim. Eu leio livros, eu escuto pregações, eu faço cursos, e a parte é a vida comunitária. Então, essa é uma deficiência. E o que é que isso fomenta? Fomenta a desvalorização da igreja. Porque não é possível que a teologia reformada cresça abundantemente e nós não temos igrejas saudáveis e fiéis condizentes com esse crescimento. Não é possível. Não é possível que nós vejamos a teologia reformada crescendo absurdamente e nós vemos pessoas cada vez mais solitárias à parte da igreja nas redes sociais, na internet. Não é possível isso. Não é possível. Por que isso? É um efeito colateral por não mostrar que o habitat natural para o desenvolvimento da nova criatura é a igreja local. Esse é um efeito colateral por estarmos no mundo caído, por estarmos no mundo que perece.